E aí, como anda a sua vida de santidade? Cada vez mais santidade tem se tornado um assunto que as pessoas não gostam muito de falar. Mas sabe qual é o grande problema? Quando nós fomos salvos, quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos separados para andar como aqueles que vivem uma vida separada desse mundo. Ei, querido, não existe cristianismo sem uma vida de santidade. E todas as vezes que você encontrar pessoas que dizem que você pode continuar na mesma vida de pecado, que você pode vir para a igreja, se batizar e continuar fazendo aquilo que você sabe que está errado, eu posso falar uma coisa para você: essas pessoas estão equivocadas e elas precisam ler um pouquinho mais a Bíblia. Afinal de contas, nós vamos ver aqui Pedro nos chamando para uma vida de santidade. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Leandro Machado e é um privilégio mesmo estar com você aqui hoje, crescendo e aprendendo. Sem mais enrolação, bora ler a Bíblia. A gente vai começar de 1 Pedro, capítulo de número 1 hoje, depois vamos para Jeremias e depois para Salmos. Ele diz assim, Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros à dispersão do ponto da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação ao Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e inacessível, reservada para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, que foi preparada para se revelar no último dia. Nisso, exultais, embora no presente tempo seja necessário que sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor e glória a Deus na revelação de Jesus Cristo. Tive que parar aqui para colocar um negocinho, tô com uma afta na boca aqui enorme. Coloquei uma pomadinha, bora para nossa leitura. E ele diz assim, sabe, não sei se você já fez isso, comendo, tava mastigando e de repente tava comendo tão gostoso, com tanta vontade que aqui na bochecha. Misericórdia, coisas de gordinho, né? Bora lá. E ele diz assim, 8. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com grande alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da nossa alma. Lembra, seu espírito já foi salvo, está pronto, da sua alma está passando por um processo de transformação e o seu corpo vai ser glorificado um dia. Ele continua no 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas se indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça que vos foi destinada, investigando assim atentamente qual é a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão o testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado, não para si mesmo, mas para vós outros, que ministravam coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas que os anjos anelam para escutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo traduzida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Olha aqui, se você nasceu de novo, tem uma nova vida para você viver, tá bom? Ele diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Eu tenho que grifar aqui, todo o vosso procedimento. Não é só na roupa, é na escolha. Ele diz, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem exceção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da sua peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prato, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue como do Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vocês, que por meio dele vocês tenham fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam sempre em Deus. Verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus,
o qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, e a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, aqui ele traz, não é, o entendimento de que nós somos salvos para mudar de vida, viver uma vida diferente. Jesus Cristo fez o que ele fez para que o sangue nos purificasse e agora pudéssemos viver uma vida diferente, né? Diferente. Bora lá agora então, Jeremias. Vamos lá, Jeremias, Isaías. Vamos lá, Jeremias 31 e 32. Ele diz assim, ó, Jeremias 31 e 32. Abre. E ele diz: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e eles serão o meu povo, assim diz o Senhor. O povo se livrou da espada, logrou graça no deserto, e eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Peraí. Nossa, hoje tá que tá, né? Ainda te edificarei, serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o couro daqueles que dançam. Ainda plantará vinhas os montes de Samaria, plantarão os plantadores e gozarão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias da região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subamos ao Sião, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: cantem com alegria ao Jacó e exultem por causa da cabeça das nações. Proclamai, cantai louvores e dizeis: salva o Senhor o teu povo, o restante de Israel. Lembra, né, que aqui Deus estava falando sobre um tempo de exílio, um tempo de destruição, um tempo onde quase todo mundo ia morrer, mas depois de tudo isso, os remanescentes, eles voltariam e estabeleceriam uma nova nação. Verso 8: eis que o trarei da terra do norte, os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, mulheres grávidas e as que estão em parto, em grande congregação, todos voltarão para cá. Virão um choro com súplicas e levarei, guiá-lo-eis a ribeiros de águas, por caminho reto, e não mais tropeçarão, porque eu sou o Senhor de Israel, e Efraim é meu primogênito. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai as terras longínquas do mar, e fale: aquele que espalhou Israel congregará e guardará como pastor o seu rebanho, porque o Senhor redimiu Jacó e o livrou da mão que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultem agora à altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros, dos bezerros de sua alma, com um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará e dançará, e também os jovens e velhos tornarão o seu pranto agora em júbilo, e eu consolarei eles. Transformarei o regozijo. Agora eles não terão mais tristeza. Saciarei de gordura a alma do sacerdote, e o meu povo se fartará com a minha bondade, assim diz o Senhor. Assim ele diz: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e de grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existiam mais. Assim diz o Senhor: reprime a sua voz de choro e as suas lágrimas os teus olhos, porque há uma recompensa para as suas obras, diz o Senhor. Pois teus filhos voltarão da terra do inimigo, e há esperança para o teu futuro, assim diz o Senhor. Os teus filhos voltarão para os teus territórios. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigue-se, e fui então castigado. Como novilho ainda não fui domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, o meu Deus. Na verdade, depois que me converti, me arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito e fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo com ele, tantas vezes inteiramente me lembro dele. Comove-me, porque ele está em meu coração, e deveras me compadecerei dele, assim diz o Senhor. Põe-te marcos, finca postes que te guiem, e preste atenção na vereda. No caminho por onde passaste, regressa, ó Virgem de Israel, regressa às suas cidades. Até quando andarás errantes, ó filha de rebeldes? Porque o Senhor criou coisa nova na terra. A mulher infiel virá requestrar agora um homem. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Ainda dirão essa palavra na terra de Judá, nas suas cidades, quando eu lhe restaurar a sorte. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó santo monte. Nela então habitarão Judá e todas as suas cidades, juntamente como também aqueles que são lavradores, os que pastoreiam os rebanhos, porque satisfiz a minha alma cansada, então saciá-lo-ei
a alma desfalecida. Nisso despertei e olhei, e o meu sono fora doce para mim. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel, a casa de Judá, como semente de homens e de animais, como velei sobre eles para arrancar, derribar, subverter, para destruir, afligir, assim também velarei para edificar e plantar, assim diz o Senhor. Naqueles dias já não dirão, os pais comerão uvas verdes, e os dentes dos filhos já se embotando. Nossa, e os dentes dos filhos embotaram. Não tem nem ideia o que é isso. Deve ser ficado podre, será? Ou já nasceram? Tem que olhar no dicionário. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. Todo homem que comer uvas verdes, dos dentes se embotarão. Então deve ser apodrecer. Né? Então vou até colocar aqui para eu saber o que é embotar. Você sabe o que é embotar? Escreve aqui embaixo para mim. Bora lá. Ele continua: eis que aí vem dias do Senhor em que firmaria uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, e não obstante os haver despojado, assim diz o Senhor. Porém, essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos naquele dia me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados já não me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá ao sol a luz o dia, e as leis fixas a lua e as estrelas a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas, o Senhor dos exércitos, esse é o seu nome. Se lhe falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre dessa vez. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os seus fundamentos da terra aqui embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo que fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que essa cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hanael até a porta de esquina. O cordel de Midi se estendecerá diante dele, até o outeiro de Garebe, e vir-se-á até Goa. Todo o vale dos cadáveres de cinzas, também os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão tudo consagrado ao Senhor. Essa Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Capítulo 32. Ele diz: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ou o 18º de Nabucodonosor, era essa: ora, nesse tempo o Senhor dos exércitos do rei da Babilônia cercará Jerusalém. Jeremias o profeta estará encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá, pois Zedequias, rei de Judá, o havia encarcerado, dizendo: por que profetizas tu que o Senhor entregaria essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomaria, que Zedequias, rei de Judá, não se livrará das mãos dos caldeus, mas infalivelmente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia, e ele falaria boca a boca e veria face a face, e que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde estaria até que o Senhor se lembrasse dele. Como ele mesmo disse: ainda que pelejais contra os caldeus, não serás bem-sucedido. Disse, pois, Jeremias: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: eis que Hananel, filho do teu tio Salum, virá até ti, dizendo: compra o meu campo para que aquele que está em Anadote, para ti, a quem pertence o direito de resgate. Compete então comprá-lo. Veio, pois, a minha segunda palavra, dizendo: Hananel, filho do meu tio, virá até o pátio, e ele dirá: aguarda. E ele me disse: compra agora o meu campo, que está em Anote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse de resgate. Compra-o. E então entendi que essa era uma palavra do Senhor. Verso 9: comprei, pois, de Hananel, filho do meu tio, o campo que está em Ananote, lhe penhizei dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei a escritura, fechei com ele o selo, chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto selada, segundo mandam a lei, e os estatutos como cópia aberta. Dei até Baruque, filho de Nerias, filho de Maceias, na presença de Hananel, filho do meu tio, e perante testemunhas que ensinaram a escritura da compra, na presença de todos os judeus que estavam assentados no pátio. Verso 13. Perante eles dei ordem a Baruque, dizendo: eis que diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: toma a escritura de compra, tanto selada como aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Depois que dei a escritura de compra até Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma é demasiadamente maravilhosa,
Tu usas misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade aos pais dos filhos. Tu és grande e poderoso, Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um no que lhe procede. 20. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os homens, que fizeste o nome, o qual tem até esse dia. Tiraste teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com a mão poderosa e com o braço estendido, e com grande espanto. Lhe deste essa terra com juramento que prometeste aos seus pais, terra que emana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram a sua voz, nem andaram na sua lei. De tudo que lhes mandaste fizeram, e nada fizeram, pelo que lhe trouxeste todo esse mal. Eis aqui trincheiras que já atingem a cidade para ser tomada, e essa cidade está entregue nas mãos dos caldeus que pelejam contra ela. Pela espada, pela fome, pela peste, do que disseste aconteceu, tudo que vê. Contudo, Senhor Deus, disseste, compra por dinheiro e chama testemunha, embora essa cidade já esteja entregue nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, eis que sou o Senhor de todos os viventes, acaso haveria demasiadamente coisa maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor, eis que entrega essa cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra a cidade entrarão nela, colocarão fogo, e essa cidade irá se queimar, cujos terraços estão queimando de incenso a Baal, e eles ofereceram ali libações a outros deuses para me provocarem a ira, porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante apenas mim, mas desde a sua mocidade os filhos de Israel estão fazendo coisas que me provocam a ira, obras ruins de suas mãos. Porque a minha ira e meu furor que tem manifesto nessa cidade, desde o dia em que edificaram até o dia de hoje, para que eu removesse pela minha presença, por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel, os filhos de Judá, para me provocarem a ira. Eles, seus reis, seus príncipes, sacerdotes, profetas, homens e moradores, viraram-se as costas e não têm mais o rosto voltado para mim. Começaram de madrugada e ensinavam e não deram ouvido ou receberam a minha advertência. Antes colocaram as abominações nas casas que se chamam pelo meu nome e as profanaram. Edificaram altos ídolos de Baal, do vale de Rinom, para queimarem os seus filhos e filhas a Moloque, e nunca lhes ordenei que fizessem tal coisa, mas eles fizeram isso que é abominável, e pecaram até Judá. Agora, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca dessa cidade, da qual vocês dizem, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada e pela fome e pela peste, desde que congregarei todas as terras para onde lancei a minha ira, no meu furor e na minha grande indignação, tornarei a trazê-lo para esse lugar, e farei com que eles habitem seguramente. Eles serão meu povo e eu serei o Deus deles. Dar-se um coração só no caminho para que me temam todos os dias, para que haja bem no meio dos seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo o qual não deixarei que lhes façam mal, e porei o meu temor novamente nos seus corações, para que nunca mais se apartem de mim. Me alegrarei por causa deles e farei bem. Plantá-lo-eis firmemente nessa terra, de todo o meu coração, de toda a minha alma, porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre todo o povo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes tenho prometido. Comprar-se-ão campos nessa terra da qual estou dizendo, está deserta, sem homens e nem animais, e essa será entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, lavrarão escrituras e fecharão com selos, chamarão testemunhas das terras de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas regiões da montanha, nas cidades das planícies do sul, porque eu lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Bora lá então agora fechar nossa leitura com Salmos 134. Bora lá então, Salmos 134. Aí, cheguei. Ele diz assim: bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário, bendizei ao Senhor. De Sião, Deus possa abençoar a vocês, aquele que é o Criador dos céus e da terra. E aí, qual você gostou mais? Foi a leitura de 1 Pedro, Jeremias ou os Salmos? Eu fico com 1 Pedro, que falou sobre santidade. Vamos orar? Pai, te agradeço pelo dia de hoje, obrigado por essa leitura, obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado da nossa vida. Oro mesmo para que mais e mais o Senhor possa falar ao nosso coração, para que ao escolher as coisas acertadas, nós possamos alegrar o teu santo nome. Em nome de Jesus, eu oro por tudo. Amém. Compartilhe esse vídeo com a pessoa que você ama, segue nas redes sociais, te espero amanhã no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.